Olá, olá, olá. Deus abençoe muito o seu dia. Deus te dê graça, te dê paz, te dê alegria ao teu coração e principalmente contentamento. Vivemos num mundo onde nós somos explorados, onde nós somos apenas consumidores e o nosso coração fica sempre inquieto, querendo alguma coisa que a mídia está ofertando de bonito, de bom, de maravilhoso para nossas vidas. Então a gente estar contente com o que nós temos, com o suficiente para viver, é um desafio, um desafio realmente nesses últimos dias, tá certo? Estou pensando aqui, estou olhando a primeira carta do irmão apóstolo João, né? Estou no capítulo 2 agora, lendo o verso 1 e 2, diz assim: meus filhinhos, essas coisas vos escrevo para que não pequeis. E se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo justo, e ele, Jesus Cristo justo, é a propiciação pelos nossos pecados. E não somente pelos nossos, mas também pelos de todo mundo. É óbvio que aqui quem escreve para alguém ou para algumas pessoas. Aqui no caso, essa carta parece ser indicada para um grupo de pessoas que ouviram o Evangelho, que se renderam a Cristo e que agora estão aprendendo a viver. Eu digo sempre que o novo nascimento nos dá uma nova vida, só que essa nova vida é a mesma de um bebê. Nós começamos de novo na caminhada a aprender, a conhecer, a entender a verdade de Deus, andar com Deus, conhecer a Deus. Este é o desafio da vida cristã. E isso faz parte do crescimento cristão. Aquilo que nós chamamos de crescimento espiritual é um conhecimento gradativo, crescente da pessoa de Deus, da pessoa de Jesus Cristo, do Espírito Santo, com conhecimento da palavra de Deus, que vai nos mostrando, nos dando uma imagem clara de quem seja Deus, de quem é Jesus Cristo, de quem é o Espírito Santo, de quem nós somos sem Cristo, de quem nós somos em Cristo e da realidade deste mundo, do que está acontecendo hoje e do que acontecerá com a volta de Cristo, o futuro, tá certo? Então, aqui o escritor, o irmão apóstolo João, está dizendo que Jesus é a propiciação pelos nossos pecados, ele é o pagamento pelos nossos pecados. A salvação que nós recebemos é única e exclusivamente méritos de Cristo. Cristo é o pagamento pelos nossos pecados. Não existia, não existe, não existirá a possibilidade de que um homem, um ser humano, nascido naturalmente, um de nós, venha a ser pagamento pelos pecados. Por quê? Porque todos nós já nascemos com o pecado intrínseco na nossa natureza, no nosso DNA. Pecar é só consequência. Nós falamos dos pecados, os atos pecaminosos, as atitudes que nós fazemos, as atitudes que nós fazemos contra as pessoas, as atitudes que nós tomamos, que são pecados, nós chamamos de pecados, é verdade. Mas o problema não é só esses atos, são só consequência daquilo que já está dentro do homem. Isso se manifestando em rebeldia contra Deus, em atos desagradáveis a Deus, atos contra a santidade de Deus, atos contra o amor de Deus. Tudo aquilo que o homem faz que ofende o próximo é uma ação contra o Criador, é uma ação pecaminosa contra Deus. Entende? É por isso que Deus é o ofendido. E o homem sem Cristo, você pode ver lá em João 3,36, no Evangelho segundo João, o capítulo 3, o verso 36, que vai dizer que a ira de Deus está sobre o homem que não tem um relacionamento com Deus através de Cristo, ou aquele homem que não reconheceu em sua vida a necessidade de Jesus Cristo, tá certo? Sobre ele paira a ira de Deus. Mas Jesus é o pagamento pelos nossos pecados. Duas coisas talvez importantes aqui. A primeira é reconhecermos o nosso estado sem Cristo, o estado pecaminoso, o estado de autossuficiência, como se nós pudéssemos fazer o que queremos, ser o que somos ou ser aquilo que queremos de acordo com a nossa boa, perfeita e agradável vontade e sem a interferência de Deus. Isso é pecado.
Porque, na verdade, Deus é o excelso, Ele é o dono de todas as coisas. É Ele quem criou todas as coisas e quem sustenta todas as coisas. Então, toda a atitude fora da vontade de Deus, toda a atitude que nós tomamos que venha a ofender um ser humano criado por Deus, ou a natureza, ou os animais, isso é pecado, é contra Deus, é uma ação da qual Deus desgosta, vamos dizer assim, tá certo? Então, primeiramente, isso está em nós, é na nossa natureza, é na natureza humana, tá certo? Segundo, Jesus morreu na cruz do Calvário para nos salvar, para nos perdoar os pecados, para nos reconciliar com Deus. Ele é o pagamento, Jesus Cristo é o pagamento pela nossa vida, pela nossa redenção, pela nossa salvação. Ele é quem conquista, Jesus conquista, e Jesus quem nos aceita, mas é Ele quem conquista a salvação para nós. Agora nós temos esse desafio de entendermos o nosso estado pecaminoso da natureza humana, e entendermos que em Cristo há salvação. E o terceiro ponto, a terceira questão, é o que está lá em João, no Evangelho segundo João, capítulo 1, verso 12. É receber Jesus Cristo, receber esse ato que Cristo fez, receber a vida de Cristo na nossa vida, reconhecendo que Jesus Cristo é a pessoa que a Bíblia declara ser. Ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas também pelos pecados de todo o mundo. É Jesus Cristo, é Jesus Cristo, é Jesus Cristo. Tá certo? Pense nisso, pense muito nisso e ande com Jesus. Tenha um bom dia, em nome de Jesus Cristo.